Olá, vamos falar hoje sobre gamificação, definições e aplicações na área de educação como continuidade da disciplina de jogos e gamificação para o curso de licenciatura em computação. Então, primeiro relembrando de forma muito sintética, né, a ideia de jogo. Um jogo é uma forma de entretenimento interativo onde os jogadores devem superar desafios por meio de ações que são regidas, né, ou registrados por regras, a fim de satisfazer alguma condição de vitória. Sejam eles em jogos online, em jogos de tabuleiro, ou em dinâmicas que a gente faz em aulas de educação física, e por aí vai. O que tem de interessante nisso, né? Um jogo é uma relação entre algumas mecânicas, por exemplo, pontos, níveis, desafios, bens virtuais, placar, prêmios, caridade, assim vai, que são as causas, por efeitos que são os desejos humanos, nos causando recompensa, status, realização, autoexpressão, competição, altruísmo. Então, por exemplo, pontos têm uma relação muito forte com recompensa, tem uma relação razoável com desafios, com virtuais e com outros um pouquinho menos. Já o status é a ideia de vencer níveis, né, com uma relação intermediária com as outras mecânicas de jogos. E assim vai. O que é interessante a gente olhar nesse diagrama é que as mecânicas de jogos elas atuam de forma mais intensa, né, gerando mais efeito em algum desejo humano. Então a área de psicologia estuda bastante isso, e isso é muito usado na indústria de games, né, de jogos, para que torne as pessoas cada vez mais envolvidas com jogos, mas a gente também pode, e isso já é feito, né, trazer esses benefícios desses efeitos para situações de jogos, sejam jogos de negócios ou jogos educacionais, ou mesmo para a gamificação, que é o nosso caso. Então, a gente precisa entender que tem um fator psicológico muito forte aí. Então, uma definição meio lúdica do que é gamificação. A gamificação tem como base a ação de se pensar como em um jogo, utilizando as sistemáticas e mecânicas do ato de jogar em um contexto fora de jogo. Então, o que a gente tem que associar? Gamificação não é jogo. Tá? Então, quando fala jogo gamificado, já não existe. É uma informação. Gamificação é você usar coisas de jogos de uma situação fora de jogo. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente encontra isso. Uma definição um pouco mais, digamos assim, ampla, né, que a gamificação abrange a utilização de mecanismos de jogos para a resolução de problemas e para a motivação e engajamento de um determinado público. Aí vem uma consideração, não significando necessariamente a participação em um jogo, mas a utilização dos elementos mais eficientes, como mecânica dos jogos que a gente já comentou no outro slide, dinâmicas, estéticas, para reproduzir os mesmos benefícios alcançados com o ato de jogar, ou seja, ativando aqueles desejos lá nossos. Tá? Então é um ato muito psicológico. Vamos tratar de alguns primórdios da gamificação, né? Então vou trazer algumas coisas históricas. Trouxe uma foto do meu filho aí, né, no desfile de 7 de setembro, onde a gente traz uma coisa que já existe, já se trabalha gamificação, sem falar gamificação há muito tempo. Então, por volta de 1902, com o início das práticas do escotismo nos Estados Unidos, os escoteiros eram premiados com medalhas insígnias por se especializarem em determinadas atividades ou por presença em eventos. Então, vocês estão vendo aí pelo uniforme do meu filho e dos colegas dele, uma série, né, de emblemas, de insígnias que eles recebem conforme eles vão conquistando isso. Isso é pura gamificação. Tá? Obviamente que naquela época não tinha essa terminologia, mas já usavam a ideia. Então, o que a gente quer dizer com isso? O princípio norteador da gamificação, ele não surgiu agora, ele não é recente. Ele vem de muito tempo atrás, há mais de 100 anos atrás, e com certeza há 200 anos atrás você vai achar ações dessa natureza, mas ele foi sistematizado há pouco tempo. Em 72, né, tem esse Charles Conrad, ele é considerado o avô da gamificação pela Forbes. Ele escreveu, né, um livro chamado O Jogo do Trabalho,
que é um best-seller, que sugeriu que diversão e jogos poderiam ser a resposta para retomar, essa palavra importante, engajamento dos funcionários da empresa. Na década seguinte, a American Airlines lança o primeiro programa de fidelidade contínuo do mundo, o que incentiva as pessoas a continuarem comprando passagens com eles enquanto acumulavam pontos, que poderiam ser trocados por recompensas. Gamificação no seu estado mais puro. Então, isso daí nós já estamos falando aí de 72, mas isso já sendo tratado de forma mais sistematizada. E aí vem as coisas mais próximas de nós, né? A origem do termo gamificação vem de um programador inglês chamado Nick Palin, que cunhou o termo em 2002, mas foi somente em 2008 que começou a se popularizar de fato, com destaque para uma citação de Brett Terrell em seu blog dizendo: em palestras, um dos grandes assuntos era a gamificação na web. A ideia básica é levar as mecânicas de jogos e aplicar a outros contextos para aumentar o engajamento. Aí começa a surgir de forma mais sistematizada a terminologia gamificação. Qual é a grande sacada dessa gamificação? De uso dessa terminologia gamificação? Permite que as pessoas desenvolvam estudos e esforços e que isso daí sirva como base para que a gente trate coisas dessa natureza a partir daí, aproveitando tudo que se pesquisou e aproveitou e se aprendeu, né? Já uma outra vertente histórica, né, traz a origem do termo gamification também em 2002, quando foi usado pela primeira vez por esse programador, só que, na verdade, a partir do momento que o Nick Palin usa, houve uma inovação e popularização da gamificação, né? Por um especialista, né, em design, que ele trabalhava com abordagem sistemática para aplicar insights comportamentais para desenvolver desafios de design, ou seja, muita psicologia. Por 20 anos ele pesquisou o comportamento das pessoas em relação aos jogos, e em 2010, quando a gamificação virou tendência no mundo dos negócios, ele estava pronto para oferecer soluções à empresa. Então, o Nick Palin, em 2002, trouxe esse termo, né? Mas o Chown já estudava isso há pelo menos há 10 anos. Só que ele aproveitou essa dinâmica e falou: opa, é aqui mesmo que eu vou amarrar as minhas ideias. Mas o que é legal, na verdade, de fato, para nós, né? Tudo isso, na verdade, se centralizou em 2010, que ele ganhou realmente popularidade, né? Aqueles TED Talks, né? Com uma dessas palestrantes extremamente populares, ela trouxe a ideia de como os jogos e essas dinâmicas podem ser utilizados no ambiente empresarial. Então aí ela tornou a coisa globalizada, esse entendimento, e a partir daí as pesquisas se tornaram mais fortes, as práticas também muito mais fortes, e isso deu o que hoje a gente tem como gamificação. Então, tipos de gamificação, não de forma excludente, mas os principais. Gamificação em treinamento corporativo, né? A estratégia torna o treinamento mais atrativo aos colaboradores, deixando a atividade mais dinâmica. O nosso foco, como licenciatura em computação, gamificação na educação. Professores e alunos têm muito a ganhar com aulas gamificadas, e a gente vai discutir um pouquinho mais na nossa disciplina, nas próximas aulas. A estratégia dos jogos ajuda a manter a concentração e deixa, né, o período de sala de aula mais dinâmico. A gamificação no marketing, ações gamificadas de marketing, principalmente redes sociais, assim vai, como aquele exemplo da American Airlines que nós citamos. A gamificação na área de saúde, né, faz com que pacientes se envolvam mais ou pessoas se envolvam mais em hábitos saudáveis. Por exemplo, eu seguir aquele aplicativo que fala de caminhada, de corrida, eu ganho pontuação, ganho acesso a receitas, ganho mais dicas e assim por diante. E gamificação em engajamento social, né? É a ideia de estimular a sociedade a se envolver em ações políticas ou sociais, como a fiscalização das contas públicas, campanhas de doação. Tem um trabalho legal de uns 15 anos atrás, mais ou menos, feito na Europa, onde as pessoas passassem nos radares sem
sem ultrapassar a velocidade máxima, ganhavam uma pontuação, ganhavam uma ficha para participar de um prêmio de uma loteria no final do ano. Então, além de não receber a multa, eles ainda ganhavam do número da sorte, entre aspas, para disputar uma loteria. Isso é gamificação, né? Estratégia de gamificação que é feita numa situação de contexto social aí para nós. Então, uma relação entre gamificação e jogos. A ideia de jogos, né, quando eu falo completos, é o jogo mesmo, começo, meio e fim. Atividades com regras, objetivos e fim definidos, primariamente para entretenimento, e o jogo é o próprio fim pelo jogo, né? Então, o jogo pelo jogo ele é autocontido. A gamificação utiliza elementos de jogos em um contexto não lúdico e tem como objetivo principal a motivação e engajamento, volta essa palavra-chave aí para uma finalidade específica. Por exemplo, aprendizagem, que é o nosso caso. Então, alguns elementos usados da gamificação. Sistemas de pontuação por participação, trabalhos, exercícios, emblemas ou badges, por domínio de conceitos, conclusão de tarefas e assim por diante, quadro de liderança, que é um ranking, para ver quem tem mais pontuações, missões, que é unidades de estudo com objetivos claros, níveis de dificuldade, é uma progressão no conteúdo, narrativas, né, que é o storyline, que envolver alunos em uma história, e avatares, que é a possibilidade de você personalizar o teu bonequinho lá, ganhar roupas, armas e o que quer que seja aí, são elementos normalmente utilizados na gamificação. Para nós é muito comum na área de ensino utilizar pontuação, emblemas, liderança, esse tipo de coisa, né? São os elementos mais clássicos para nós. Quando a gente fala de benefícios da gamificação nas empresas, geração de sentimentos de motivação, conquista e confiança, aumento de produtividade, engajamento nas atividades do dia a dia do negócio, melhoria na comunicação entre colaboradores, motivação para cumprir metas, desenvolvimento das que a gente chama de soft skills, como criatividade, assertividade e resiliência, estímulo à competição saudável no ambiente de trabalho, possibilidade de mensuração do desempenho, entrega de feedbacks instantâneos, o que traz muito estímulo constante da melhoria. Um exemplo é a educação corporativa e engajamento interno do Banco do Brasil, que eles têm uma plataforma de treinamento gamificado, né, para a sua equipe, que o objetivo é tornar o aprendizado mais dinâmico e aumentar a adesão dos funcionários aos cursos. Eles usam como elementos de gamificação pontos, missões, progressão e engajamento. Então tem um linkzinho ali para vocês verificarem. Né, que é bem interessante, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar vários casos de empresas que fazem isso com o seu corpo de funcionário. Isso é bem interessante, que é uma forma de trazer mais esses treinamentos que às vezes são, digamos assim, considerados chatos pelas equipes. Já na educação, os benefícios: desenvolvimento da criatividade, autonomia e colaboração, são coisas fundamentais, né, nas habilidades e competências dos nossos alunos, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, exercícios das capacidades cognitivas, entre elas a memória e a concentração, maior participação dos estudantes em sala de aula, maior interação e diálogo entre eles, ao formarem equipes, estarem trabalhando aí atividades em equipes, maior retenção no conteúdo, melhoria no desempenho nas avaliações. Isso quer dizer o quê? A gamificação é um apoio interessante ao processo de ensino-aprendizagem. Ela não substitui nada. Ela não vai ensinar matemática, não vai ensinar química, não vai ensinar nada. Mas ela apoia todas essas ações, independente do conteúdo. Para os professores, uma escola ou uma classe gamificada pode significar facilidade na segmentação do conteúdo que será trabalhado em aula, feedback instantâneo da aprendizagem e possibilidade de trabalhar no conteúdo multidisciplinar que aborda temas transversais. Eu vou trazer um exemplo extremamente antigo de gamificação, que não se usava esse nome, que era a história que quando você fazia os exercícios, fazia a tarefa, você ganhava um carimbo no seu caderno. E depois, no final lá do bimestre, a professora avaliava esses carimbos para dar alguma pontuação extra, alguma coisa assim. Isso é gamificação? É. E eu vivi isso há muitos anos atrás, que não importa a data aqui,
mas já era uma gamificação não estruturada. Então isso não é novidade, e isso causa um certo engajamento e motiva alguns alunos a fazer. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre essas motivações. Exemplo de uso na escola é o Duolingo. Por exemplo, meu filho usa o Duolingo na escola como complemento das atividades de inglês. O professor passa os desafios e eles vão vencendo aquilo lá. A maioria de vocês devem conhecer já o Duolingo, mas ele trabalha muito com elementos de gamificação, com pontos, níveis, o que eles chamam de coroas e medalhas, que são as badges, né, um bloco de liderança, o feedback imediato, que na verdade você vai avançando e vai sendo parabenizado e vai evoluindo dentro do contexto do Duolingo. É um exemplo de aplicativo de se usar, né, gamificado, que algumas escolas fazem uso dele já até mesmo meio em larga escala. Para finalizar, deixando em aberto alguns desafios, né? Lidar com gamificação e não jogos. Eu não estou aqui dizendo que não é para usar jogos. Eu estou querendo tratar da temática gamificação. Os jogos são extremamente válidos, úteis e contribuem tanto quanto a gamificação. Eu estou querendo tratar somente da gamificação aqui em sala de aula. Gamificar sempre com o perfil de jogador, né? Isso é bem legal para nós. Atividades gamificadas relacionadas ao perfil da turma e nunca genéricas. Esses itens 2 e 3 a gente começa a tratar na próxima videoaula. Tá? Um abraço para vocês e até mais.